Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma terça-feira de análises aqui no canal. Caso você ainda não saiba, todas as terças-feiras nós realizamos análise de acomodação e de trabalho para estudantes de intercâmbio de inglês na Irlanda. Hoje a análise será de acomodação. Nós estamos utilizando o site Daft, que é o site que eu consegui minhas acomodações, que eu recomendo, mas não anula as possibilidades de outros sites e outras plataformas que você também conhece, tá bom? Hoje a gente vai fazer análise de acomodações que estão disponíveis nesse período. Então, nós estamos fazendo aqui essa análise no dia 9/6, tá bom? Aqui a gente já começa a verificar. Não liguem, tá, gente, para essa outra parte aqui do lado, porque são os anúncios do site, então, né, faz parte. Aqui a gente já começa a ver. A cidade que a gente está fazendo a nossa análise hoje é Dublin, tá bom? Semana passada a gente fez de Cork, semana a gente vai fazer de Dublin. Lembrando que esse site aqui você consegue ver para outras cidades também. Então, se você estiver indo para Galway, para Limerick ou para qualquer outra cidade, você consegue filtrar por aqui. O tipo de acomodação que você precisa filtrar é share, porque você não vai estar procurando por uma casa individual, você está procurando por um quarto numa casa compartilhada, tá bom? E essa opção dentro desse site é share. Se você não sabe, tá bom, como fazer a procura, tem outros vídeos nossos também que a gente te mostra qual que é a opção. É essa aqui, tá bom? Ó, vai ter essa daqui, vai ter rent, vai ter buy, vai ter house price, new homes, rent and share. Você tem que pegar essa daqui que é a share. Eu gosto dessa plataforma porque é segura, tá bom? Eu acho que é um dos meios seguros que você consegue acomodação. E também é um preço um pouco mais justo, se comparado a outras plataformas. Um exemplo, né, que muitos alunos vêm me perguntar do Facebook, ou grupos do WhatsApp, sim, é válido porque tem outros brasileiros que estão saindo da acomodação e que estão passando a acomodação para frente. O que acontece é que essas acomodações que são compartilhadas, o quarto em si, triplo ou duplo, muitas vezes sai ali por 600 euros ou 700 euros, sendo que se você procurar um pouquinho mais afastado da cidade, você vai conseguir uma acomodação ali por uns 700 euros num quarto individual. Se você nunca ouviu falar desses valores, né? Se você é novo aqui também no canal, saiba que essa média de valor tá para Dublin. Ali você vai conseguir talvez um pouco mais afastado da cidade, até uns 500 euros, mas se você procurar bastante, se você garimpar bastante, tá bom? Aqui a gente já começa a ver algumas opções, mas um exemplo, esse daqui é em Dublin 15, é um double room no apartamento, 1.300 por mês. 1.300 por mês é bem caro, mas talvez essa acomodação aqui seja para casal, tá? Então muitas vezes é um double room que você pode sim dividir com o seu parceiro, tá bom? Ou com a sua parceira. Algumas casas não permitem, apesar de ser um quarto double, não permitem. Então, o que que você vai fazer para você descobrir se essa acomodação te permite realmente, né, dividi-la? Você vai mandar uma mensagem, vai fazer a aplicação e vai perguntar na mensagem se esse quarto, né, é um double room que permite duas pessoas ou apenas uma, tá bom? Aqui tem um quarto duplo, que eles chamam aqui de two-room room, tá? Two-room room é um quarto duplo que você vai dividir com outra pessoa. Tem duas camas aqui e tá 690. Tá caro ou tá barato, Gi? Olha, depende, a gente vai fazer uma pesquisa mais a fundo para você ver, de repente, se você conseguiria alguma coisa melhor, um pouco mais longe, afastado do centro. Esse Dublin 6, caso você não saiba, Dublin é dividido por números, os bairros são divididos por números, tá bom? Um ali no centro, dois também ali no centro, o 6 é um pouco próximo também do centro, mas lá pro 18, 20 é mais afastado e talvez você consiga alguma oportunidade melhor, que você pague um pouco menos também, tá bom? Na acomodação. A gente vai analisar essa opção aqui, ó. Tá vendo? From 600 euros até 800 euros por mês. Em Dublin, 15. Aqui tá dizendo que tem mais de uma disponibilidade. Então, tem tanto o quarto single room quanto o double room, tá? A gente vai analisar aqui pra gente ver essas possibilidades. Avaliando, né, as fotos pra você dar uma olhadinha. É bem bonito o espaço. São quartos individuais, tá? A casa parece ser nova, não sei se é a primeira locação ou alguma coisa assim. Vamos dar uma olhadinha aqui. E como que você faz a avaliação nesse site? Aqui você consegue verificar que são 2 quartos que estão disponíveis. Quando que você pode entrar, tá bom? Qual que é a disponibilidade para você entrar? É imediata.
Aqui tá que você vai poder ficar até 1 ano ou mais, vai compartilhar com um, e aqui owner é o proprietário do local. O proprietário tá ocupando o local? Tá dizendo que sim. As preferências aqui são tanto para homem quanto para mulher, tá bom? Então aqui uma moderna casa, limpa. Assim, o que que eles procuram, tá bom? Pela outra pessoa que vai ocupar a casa, que seja limpo, que seja organizado, que respeite as regras da casa, sabendo que você vai estar compartilhando casa. Então você vai ter que verificar, tá bom? Posso levar outras pessoas, muita gente para casa. Você precisa organizar isso sempre com outras pessoas da casa, tá bom? Porque você não vai estar morando sozinho. Talvez tenha alguém que trabalhe de casa, que você não possa ali ficar fazendo barulho, tá? Então aqui vai ser de 600 a 800 euros por mês. A variação está entre o quarto single e o quarto double, tá bom? Como que funciona? Gia, eu gostei dessa casa, como é que eu faço para aplicar? Aqui você vai em Message, você tem que estar logado, tá bom, na plataforma, e vai abrir os campos para você colocar o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail e uma breve apresentação. Essa apresentação é muito importante que você coloque, tá bom? Quantos anos você tem, o que que você faz na Irlanda. Se você tiver referências, é muito melhor também para você levar no dia da visita, para que você também coloque que você tenha referências, tá bom? Eu sempre aconselho os alunos para que eles estejam bem claros nesse campo, porque você vai mandar a primeira mensagem, você vai aguardar o feedback, tá bom? Nem todas as pessoas que clicam aqui para fazer a aplicação conseguem ser chamadas, porque são muitas pessoas. Então você tem que ser bem estratégico no seu texto, ser bem estratégico também para enviar, tá bom? O horário que você envia as suas mensagens. Caso você não saiba como criar o texto, ou como também fazer essa pesquisa mais a fundo, entra no nosso Pact Irlanda, aqui no primeiro link da descrição. Você também vai aprender como você consegue emprego muito mais rápido, vai ter os contatos dos recrutadores e também 5 modelos de currículos já prontos que eu utilizei e que outros alunos também utilizaram para conseguir trabalho mais rápido e acomodação também mais rápida, tá bom? Vai ter videoaulas ali te ensinando a como conseguir a sua acomodação e o seu emprego durante o seu intercâmbio de inglês. Um ponto que eu mencionei quando a gente estava verificando as fotos é que a casa parecia ser bem nova, eu não sabia se era a primeira locação. E aqui na descrição você vê que a casa foi recentemente renovada, tá bom? Então ela passou realmente por uma reforma, por isso que realmente ela tá com essa aparência, porque também bonita, né? Essa aparência de bem nova, bem conservada. Lembrando que todas as casas, elas geralmente já estão equipadas, então aqui embaixo também tem as facilidades que você vai encontrar na casa, já a máquina de lavar, máquina de secar, máquina também de louças, micro-ondas, internet. Então, assim, todos os móveis também que você já viu na imagem. Às vezes você pode pensar, nossa, eu vou pagar esse valor por esse quarto. Mas a casa já vai estar mobiliada, o seu quarto também já vai estar mobiliado também. O que não está incluso nessas contas aqui, geralmente, são as contas de lixo, energia, gás, tá bom? Internet você tem que verificar também se já está incluso, se você vai utilizar a internet da casa ou se você vai contratar um plano à parte. E isso, né, não te faz precisar da internet da casa. É uma coisa que você precisa negociar também ali no seu contrato, tá bom? Vamos avaliar agora essa outra acomodação que tá 675 euros por mês. Aqui você vê que é um double room, um quarto individual. Você tem uma mesinha. O quarto, sim, de mobília que você consegue ver é a cama, tá bom? E aqui tem uma mesinha, provavelmente também tem uma cômoda ou um pequeno guarda-roupa para você, mas que tá no valor de 675 por mês. E o bairro é Dublin 9. Aquilo que a gente conversou, que sobre dividir o quarto ou conseguir uma acomodação individual. Saiba que em outras plataformas, como de repente o Facebook ou o WhatsApp, grupos, né, que você vai encontrar ali de acomodação, é válido para você, sim, caso você esteja chegando, esteja de repente ali não conseguindo nenhuma acomodação de nenhum outro tipo, de repente você tem a limitação do inglês para conseguir se comunicar também e falar, você se sente mais confortável e confiante para falar com brasileiros, mas nesse site aqui você consegue outras opções, tá? Então aqui, ó, o valor 675, você consegue um quarto só para você. Enquanto no outro exemplo, eu acho que estava 690, um quarto duplo, tá? Então assim, vale a pena você realmente procurar, lembrando que são muitas aplicações realmente que o pessoal faz aqui, você precisa ser estratégico, tá bom? Vamos verificar agora também as fotos e a disponibilidade do local. Aqui tem um quarto disponível, a disponibilidade é 1º de julho, tá bom? A disponibilidade é por 1 ano, vai dividir com 2 pessoas, o proprietário ocupa o local, preferência tanto por homem quanto para mulheres. Nesse caso é um double room, mas para uma pessoa só, tá? Então aqui ele já colocou na descrição, você não precisa perguntar. Esse quarto aqui tá 675, a cama de repente é uma double bed, mas você não pode dividir esse quarto, é um quarto individual.
Como eu sei que quando você pode ou não dividir o quarto, às vezes o valor vai te falar muito sobre isso. Então, exemplo, se fosse um double room aqui por 1.300 euros, provavelmente seria para um casal, não seria para uma pessoa individual. Mas esse daqui, por 675 um quarto, é realmente para uma pessoa só, tá? E aqui na descrição, a própria, tá bom? O próprio proprietário já colocou aqui. Então, aqui, essa casa fica próximo da Universidade de Dublin, tá bom? Chamada DCU, em Dublin 9, o proprietário ocupa. E o mínimo é de 1 ano, tá? Então, exemplo, é muito importante que você tenha essas informações com você, porque quando você for chamado, né, ali para fazer a visita, você vai fazer a visita com outras pessoas e eles vão te perguntar por quanto tempo você imagina que você quer ficar, né, nessa acomodação. E aí você precisa ali estar alinhado com o que está no anúncio, tá bom? Então, se ele tá falando 1 ano, você tem que falar 1 ano. Gi, mas se eu conseguir alguma coisa melhor nesse período e tudo mais, aí você negocia com ele, tá? De repente coloca outra pessoa no seu lugar, negocie as condições do contrato também. Vamos dar uma olhadinha agora nas fotos. É uma casa simples, mas pelo valor tá ótimo, tá? Então, assim, você não vai fechar nada, você não vai pagar nada antes de fazer a visita. Então, sempre assim, você vai fazer a visita, pergunte quem são as pessoas que moram na casa, investigue, claro, tá? Porque como é a preferência tanto por homem quanto para mulher, você tem que verificar quais são as outras pessoas que moram na casa, o que que elas fazem, se elas trabalham de casa, se elas trabalham fora de casa. Você geralmente vai ficar 100% do seu tempo fora de casa, só vai chegar à noite, porque ou você vai estudar de manhã ou à tarde, e no período contrário, você vai estar trabalhando. Então é importante que você pontue isso. Você não é um trabalhador full-time, mas o seu tempo fora de casa vai ser full-time, porque você vai trabalhar e estudar grande parte do período, tá bom? E isso conta também para eles. E lembrando de um detalhe, pessoal, essa acomodação aqui são as acomodações permanentes, mas você precisa primeiro fazer o seu período na acomodação temporária, tá bom? Porque lembrando, quando você está no Brasil, você não vai aplicar diretamente para essas acomodações aqui permanentes, a não ser que você já esteja próximo de embarcar para você conseguir fazer a visita. Uma acomodação temporária geralmente vai ser numa residência estudantil, numa casa de uma família irlandesa, ali pelas 4 primeiras semanas. E eu recomendo muito que você tenha esse período numa casa temporária para você conseguir se estabilizar nas primeiras semanas, conseguir um emprego primeiro e depois você conseguir a sua acomodação permanente, tá bom? Porque aí você vai ter referências tanto da sua acomodação temporária quanto do seu emprego para fazer essa aplicação aqui na acomodação permanente. Me conta aqui nos comentários o que você achou da nossa análise de hoje. Deixa nos comentários também algum tema que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E se você já começou a planejar o seu intercâmbio na Irlanda, me conta qual fase que você tá, se você precisa de ajuda. Clica no primeiro link da descrição, lá você vai fazer parte do nosso Pact Irlanda, você vai ter acesso a recrutadores diretos, você vai ter também 5 modelos de currículos já prontos, só para você trocar, né, as informações pessoais ali, já começar a enviar os seus currículos. Também vai ter videoaulas se o seu inglês é básico, intermediário, avançado, quais são os trabalhos certos para você, como que você consegue também fazer a sua procura de acomodação, qual texto que você tem que mandar, os horários, para conseguir acelerar o seu processo, tanto para acomodação quanto para trabalho durante o seu intercâmbio de inglês na Irlanda. E caso você ainda não tenha começado a planejar e ainda está com dúvidas, entra também no nosso Pact Irlanda, lá você vai ter também um direcionamento diretamente com as escolas parceiras, você vai evitar as taxas de agências e ainda vai ganhar uma carta de crédito com essas escolas para que você comece a planejar o seu intercâmbio o quanto antes. Bem, se você gostou desse vídeo, deixa um like, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas análises aqui de terça-feira. Até a próxima análise!